Fala galera do Vida de Silício. Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre o que é Arduino, essa plaquinha tão famosa entre makers e na robótica educacional. A gente vai entender um pouquinho assim como que ela funciona, um pouquinho sobre a história dela e o que você pode fazer com ela, o que realmente, para que serve essa plaquinha aqui, né? O céu é o limite. E meu nome é Alan Mota, eu sou engenheiro eletricista, o Kim Okada é professor de física, professor de robótica, e a gente vai estar aqui discutindo, debatendo esse assunto. A gente faz parte da equipe do Vida de Silício nesse projeto aqui de ensinar um pouco sobre a robótica, sobre Arduino, tentando fazer isso ficar mais leve, né? Acho que a principal ideia nossa é essa, né? Juntar uma parte, até nesse vídeo aqui, a nossa intenção foi juntar uma ideia mais teórica, uma coisa mais técnica, com uma visão prática, no caso, para a robótica educacional. De maker para maker. De maker para maker. Inclusive, isso é bem legal, né? Que aqui a gente é maker, né? E o que é o Arduino? Uma coisa importante, assim, é que a gente tá falando aqui, tem um professor, tem até mais robótica, Arduino, né? Ele vai muito além dessa parte técnica de a sala de aula. Então, é uma ferramenta que hoje é cada vez mais utilizada em diversos projetos, seja em automação, seja para prototipar produtos, né, enquanto você está ali desenvolvendo uma solução, e vai para lá um monte de coisa. É um hobby também. A gente gosta de criar projetos, sim, criar hobbies, né? Para quem é família, quem gosta de... para criança, e que é limitado, aqui é todas as idades aqui. A criatividade é o limite, né? Então, acho que tem muita coisa que dá para fazer. Mas aí, o que é Arduino, né? Acho que é a primeira pergunta que a gente tem que responder. O Arduino, a gente pode pensar que ele é como um pequeno computador. Mais simples, claro, mas que ele é capaz de ler informações do ambiente e interagir de volta. Então, ele pode chamar de um automatizador de coisas. É bem isso, um automatizador. Com ele a gente consegue botar uma sequência de tarefas para ele executar, e ele executa isso lendo sensores, que a gente chama, né, que são dispositivos capazes de sentir o ambiente. No nosso corpo humano, por exemplo, a gente tem nossos sentidos, que é a visão, a audição, o tato, isso é um exemplo de sensor. No nosso Arduino, por exemplo, a gente poderia botar um sensor de temperatura, né, um sensor de presença, daquele que, quando você está andando, liga a luz sozinha, por exemplo. Então, são exemplos. Você vai poder atuar de volta, por exemplo, desligando e ligando uma carga. Por exemplo, o que é uma carga, né? Pode ser um ventilador, você bota lá um relé, que a gente chama, módulo relé, liga e desliga o ventilador. Porque quando, só para fazer o adeno, por ser um mini robô, igual a Alan falou, quando a gente fala de robô, a gente tem que ter atuadores e sensores, que a Alan comentou até agora. Então, o que faz realmente um computador, um robô? Ele sente o ambiente, computa e atua. Basicamente é isso. Aí você vai aprender usando essa plaquinha aqui a fazer tudo isso. A sentir, computar e atuar. Como ele falou aqui, sensores, né? E não tem sensor aqui, por exemplo, agora, né? Isso aqui, por exemplo, é um sensor, que a gente vai ver também ao longo das aulas aí. Então isso aqui seria um sensor. Então isso aqui parece o que para você? Dois olhinhos, né? Dois olhinhos. Então nossos sensores seriam os quais? Olho, audição, olfato, paladar e tato. Um computador também tem mais ou menos esses sensores aí para sentir o ambiente. E nossos atuadores, geralmente, são os braços, a fala, né? Sim. Aí, no caso, os robôs vão ter motores. O que mais vai ter no motor? LED, motor, né? Você vai ter interruptores que ligam, que a gente chama de relé, né? Pensando no pequeno computador, né? A gente pensa no computador, a gente tem que lembrar como é que a gente interage com o computador. A gente vê essas entradas e saídas, é tão natural, né, que a gente convive com elas, que a gente nem percebe que tem sensores ali e tem atuadores. Por exemplo, para você escrever alguma coisa, você vai usar um teclado. No seu celular, por exemplo, que é touchscreen, que não deixa de ser um computador, você vai usar lá o touchscreen e ele vai sentir o toque. É um exemplo de sensor, né? E aonde que estão os atuadores? A tela imprimindo aquela informação para você, você vendo a informação aparecer ali, é uma forma de saída. E uma impressora, por exemplo, que sai uma informação, uma caixa de som. Alexa, né? Alexa. Então, assim, você vai ter dispositivo. O dispositivo ele é capaz, né? Para ele ser útil no ambiente, ele tem que ser capaz de receber essa informação de alguma forma e atuar de volta, né? Então, essa que é a grande sacada. E se você observar, esses dispositivos, na verdade, automáticos, eles estão presentes no nosso dia a dia.
por exemplo, no rádio-relógio, né? Hoje em dia ninguém usa rádio-relógio, né? Pelo amor de Deus, tem celular, né? Mas nesse momento você está cercado por computadores. Você está cercado, você vai ter, por exemplo, um elevador, quando você aperta o botão ali, você tem um dispositivo automático, você vai ter um Alexa que você falou, um celular, o próprio computador que você está vendo agora, o celular. O computador que você está vendo, é verdade. A câmera que nos filma. Então, assim, dispositivos eletrônicos estão por aí. E aí, assim, a gente até fala muito o seguinte, tá, beleza, o Arduino, então ele inventou a automação? Não, não foi isso, né? Na verdade, o que faz o cérebro do nosso Arduino é o que a gente chama aqui de microcontrolador, que é essa pecinha aqui no meio. Os microcontroladores, que realmente são os computadores, né? Eles têm todo o sistema de processamento igual um computador mesmo, memória RAM, vai ter uma espécie de HD, né? Memória, vai ter todo o processamento, tudo aqui dentro, né? É mais simples porque ele realmente não vai fazer o mesmo desenvolvimento que um computador, é uma coisa mais simples. A gente chama de programação de baixo nível, né? Uma coisa que é programação embarcada. Mas mesmo assim faz muita coisa. Faz muita coisa. Aí o que acontece, né? Pegando o gancho. O microcontrolador já existia muito antes do Arduino, os microcontroladores, que são esses dispositivos, né? Só que o microcontrolador, né? Essa ideia, né? No caso aqui é um Atmel, que é de uma empresa chamada Atmel, né? E ele é um modelo específico, igual a gente tem no computador Intel, tem AMD, tem várias marcas, vários modelos. i5, i9. Tem vários modelos. Já existiu antes, só que aí a galera estava percebendo o seguinte, que só engenheiros, pessoas técnicas demais, conseguiam pegar aquele microcontrolador e fazer uma automação. Era uma realidade. Porque também, além disso, não era desse jeito o microcontrolador, né? Quando a gente vê um microcontrolador de verdade, é diferente, né? Não, então, uma roupagem, mas não estava numa plaquinha bonitinha. Não, o microcontrolador era só isso aqui, ó. Era só essa partinha preta aqui. Aí o que o pessoal pensou? Começou a surgir as ideias das placas de desenvolvimento. Não existe, inclusive, só a Arduino que traz essa ideia, né? Que é você pegar o microcontrolador, botar dentro de uma placa e deixá-la mais fácil de usar. No sentido de você só precisar ligar aquele dispositivo no computador, você botar a programação e conseguir fazer automações. E o Arduino ele foi além, no sentido de que, na época que foi desenvolvido, a ideia do Arduino nasceu na Itália, e é bem curioso porque ela surgiu de uma demanda dentro do curso de artes, né, de artes plásticas, diz a história, dentro de uma universidade, né, na Itália, onde o pessoal queria criar interações nessas obras de arte, né, talvez num cenário cinematográfico ali, ou num teatro, criar interações, e toda vez que tinha que fazer essas interações, ele tinha que chamar uma pessoa técnica, porque eles não tinham esse conhecimento, né? Então o pessoal pensou, como é que a gente... seria muito interessante ter uma placa... Simplificar a vida, que fosse mais fácil de utilizar a ponto de uma pessoa que não é da área na área técnica conseguir fazer uma pequena automação. E assim surgiu a ideia do Arduino. E assim, com certeza existe... Eu já até usei a Boy Boot, por exemplo, que é da Parallax. Existem várias outras placas de desenvolvimento que são, inclusive, muito fáceis de usar também. Só que o diferencial do Arduino, na minha opinião, né, o que fez ela se tornar popular, muito provavelmente foi a comunidade se construir em torno dele. E a ideia de colaboração, muito provavelmente por causa da ideia de ter começado como um produto de hardware aberto. O que é um produto de hardware aberto? Né? Open source, né? Que é a ideia de open source, que é você pegar o projeto e deixar ele disponível para qualquer um. Então, assim, pensa bem, né? A gente tem um produto que é produzido na Itália. Então, você está lá num país igual o Brasil, por exemplo. Aqui no caso, né? A gente está aqui no Brasil, por exemplo, isso há décadas atrás, e você sabe que tem esse dispositivo lá. Você conseguir importar algo da Itália não seria simples, né? E aonde que criou uma vantagem logística nisso? É que como o código era aberto, muitas empresas ao redor do mundo começaram a produzir a placa. E as pessoas também podiam fazer a sua própria Arduino. Mas aí veio essa ideia do open source. Eu acho que, ao meu ver, né, o que trouxe essa diferencial é que não ficou limitado a uma empresa fornecer o Arduino, né, ao redor do mundo. Isso foi uma vantagem logística. Mas, para além disso, né, porque você ali no começo tinha pessoas ao redor do mundo pegando o projeto e fazendo suas próprias placas. Então, essa ideia de open source
também traz também tipo aquele gatilho de gratidão, porque você está recebendo algo de graça, o que você vai fornecer de troca, né? Então, pô, você está usando o Arduino, uma ferramenta muito maneira, que a galera caprichou pra caramba para produzir, e sempre a gente quer trazer o conteúdo, né? Então isso é até muito presente até aqui dentro do Vida de Cis, como que a gente pode contribuir para essa comunidade, né? Então, a grande vantagem é essa ideia de colaboração open source, que trouxe uma comunidade grande, que além de criar uma facilidade logística de distribuição do Arduino, ele também e também uma facilidade de evolução do próprio projeto. Então, quando você tem um código aberto, geralmente as empresas que fazem esse tipo de trabalho, de abrir, uma das intenções dela é que as pessoas contribuam para a melhoria dos bugs, né, das placas, trazendo ideias. Isso aconteceu, inclusive, se você for ver, esse aqui, por exemplo, é um Arduino mais antigo, o do Omila 9. O formato é bem parecido com o do Arduino Uno, né, o atual, que se usa hoje em dia, mas ele tinha uma versão diferente, com outros recursos. E ele foi atualizando até chegar na placa que hoje é tipo assim, se usa mais dentro desse universo, que é a placa Uno ou a placa Mega, né? Então, assim, quando que saiu daqui para lá, foi vários anos de contribuição de várias pessoas. E aí, galera, como a gente falou, o Arduino, ele não é, as placas Arduino, elas não são a única placa de desenvolvimento, não é essa... quer dizer que quem que desenvolveu essa ideia de placa de desenvolvimento foi a Arduino? Não, mas ela conseguiu, né, juntar um conjunto de fatores que fez dela muito especial, que é a comunidade. Então você hoje, né, vai ter muito conteúdo online, você vai chegar, quer fazer uma horta, você vai chegar lá, uma horta automatizada. Entra na internet como fazer uma horta automatizada. Se você escrever em inglês, aí que vai ter mais conteúdo ainda. Não, a questão é que você nem coloca Arduino e aparece já o Arduino no projeto. Isso. É porque a comunidade é tão forte, presente, que ela inundou o YouTube da plaquinha Arduino. Então, você procurar qualquer projeto de robótica, se souber 90% ou mais que isso aí, vai ter com o Arduino. Sim, com certeza. E além do que ela é barata, não é uma placa caríssima, que você pagaria muito caro, o acesso para você comprar ela é mais fácil ainda. Temos uma loja muito boa, chamada Vida de Silício. Fazer o mexão, né? Você pode comprar várias placas. Temos essa daí, né? Temos Arduino, Mega. Tem a Mega. Que esse é um ponto interessante, que a Arduino, ela foi para além, né, de ter só uma placa. Ela, além de evoluir ao longo, né, ali no começo ela teve várias versões, estabilizou mais nessas. Hoje a Arduino traz novas placas, se você entrar no site lá oficial da Arduino, traz placas até mais atualizadas, com hardwares mais atuais, que traz ali talvez um software, um hardware de internet, né, de Wi-Fi, ou traz um processador mais avançado. Mas assim, para a maior parte dos projetos que a gente fala de robótica, tipo assim, 98%, sinceramente você não vai precisar de um hardware melhor do que esse, que é o do Arduino Uno ou do Arduino Mega. E aí essa aqui é legal também, dentro desse universo do Arduino você vai ter várias placas, né? Por exemplo, essa aqui é a mais conhecida, aí você vai ter, por exemplo, a Mega, que o que muda aqui nela é que a Mega ela vai ter mais portas, né? E vai ter um processador, né? um microcontrolador um pouco melhor, um microcontrolador que é o cérebro, ele está aqui, e ele vai ter mais portas. Você vai ter versões também que trazem a proposta de ser menores. Uma pergunta, essa daqui seria para você, por exemplo, colocar um circuito menor e encapsular ele ou não? Pode ser, é o que a sua criatividade mandar. E a ideia, provavelmente, né, do pessoal era essa, né? Você conseguir, né, colocar o projeto embarcado ali, encapsulado, né? Acho que é uma vantagem, né? E o legal, tipo, que esses daqui com pino, né? Você coloca direto na protoboard. Aqui, ó. Né? Aqui a gente poderia, por exemplo, botar, né, direto aqui, e aí ocupa menos espaço. Mais para frente, se você seguir nossos vídeos, né, você vai entender melhor o que é o protoboard, mas é em cima disso que a gente vai fazer nosso circuito. E é bem simples o uso do Arduino mesmo. Eles pensaram o seguinte, você vai simplesmente, o Arduino chegou lá para você pegou o cabo USB, conectou aqui, conectou no seu computador. Baixou o programa, baixou a IDE Arduino, que a gente vai estar falando mais isso em outro vídeo sobre essa IDE, que é o software que eles construíram, ou talvez usar um outro software de programação, que tem outros que até são mais fáceis, e você vai ali com poucas linhas de código, se você já não tiver o código pronto. É isso que eu ia falar, né? Porque como a gente está num ambiente open source, para quem não sabe programar ou não gosta de programar, não precisa saber programar. Então uma coisa estão prontas, né? Então uma coisa que é o que eu falei, que eu sempre penso. Quem quiser aprender um pouco mais, dá para aprofundar, mas quem quer um projeto
rápido, faz suporte rápido. Isso aí. Não precisa ser técnico em eletrônica, não precisa saber programação. É bom saber? Talvez seja bom, mas não é uma obrigação. Eu acho que depende da aplicação, né? Sim. Tipo, você vai trabalhar aquilo para fazer uma automatização ali na sua casa. Você não está vendendo um produto, né? Você quer fazer uma coisa pontual. Para que você vai virar um programador, um programador, um engenheiro? Não tem necessidade. Essa é justamente a proposta, né? Como eu falei, veio lá da ideia de ser um produto para design, pessoal de arte usar, que não tinha conhecimento nenhum nisso. E é muito desse negócio, tipo assim, a curva de aprendizado é rápida, né? Então, assim, a gente tenta nos nossos conteúdos até trazer um pouco da perspectiva assim, aqui está o código, pronto. Se você quiser copiar e colar, beleza. Vai funcionar. Vai funcionar. E a gente tenta depois aprofundar, se talvez você quiser mudar isso. E geralmente o código, depois com o tempo você vai entender, né? A programação, ela nada mais é do que uma receita de bolo. Eu falo muito essa comparação, né? Porque, por exemplo, você vai fazer uma receita, né, em casa, de bolo, ele vai lá falar os ingredientes que você precisa. Então, falar, a gente pega, você vai ter que precisar de 2 ovos, precisar de trigo, botou ali aquele monte de ingrediente, vai começar uma instrução, passo a passo, do que ele vai fazer. Pegue os ovos, quebre os ovos, jogue dentro de uma vasilha, misture com trigo, com óleo, com leite, seja como for, eu não sou cozinheiro, então... Mas você conhece a lógica. Não vou ficar usando aqui e falar não. Mas por mais que você seja cozinheiro, não faz sentido você pegar, por exemplo, quebrar o ovo, botar no forno, tirar e botar farinha. Aqui a linguagem é a mesma coisa, a programação é mais ou menos baseada nisso. Uma sequência lógica, que algumas são mais complexas e outras não. Mas na base do geral do contexto, não precisa saber programar. Dá para você fazer um projeto sem programação, sem saber programação. E eu acho que isso é um ponto até interessante, que quando a gente fala de pensamento computacional, pensa assim, como que o computador pensa, né? Porque às vezes a gente fantasia, né? Uma coisa, tipo, uma consciência, né? Talvez a gente pode entrar em assuntos mais futuristas em outros, né? Em outros vídeos. Mas a gente fala assim, vamos falar sobre programação propriamente dita. A gente entende que uma placa, um computador, um processador, ele não pensa. Ele processa. É diferente. Por mais que você ache que a sua Alexa gosta de você, ela não gosta. Vamos lá. Ela tem um monte de código lá. Hoje a gente tem software um pouco mais avançado que traz a ideia de humanizar, né, que é a inteligência artificial, que são mais complexas. A gente pode até entrar mais nesse ponto. Mas no final das contas, se você for lá como um programador chegou naquilo, são linhas, instruções dadas numa sequência. Então isso é programação. Você tem que lembrar, como é que eu vou fazer esse Arduino funcionar? Se você quer fazer uma lâmpada ligar, você tem que ir lá e escrever num código. Arduino, ligue a lâmpada. Aí você vai escrever, manda essa informação para dentro e ele vai ligar a lâmpada. Vamos supor que você quer fazer que Mais ou menos assim. É um resumo, né? Mais ou menos. Mas não vamos... A pessoa não é com esse vídeo que vai assustar, né? Mas é mais ou menos isso. A pessoa vai falar, vou ligar e desligar um LED. Então você manda ligar, espera um tempo, manda desligar. Aí então tá uma certo. instrução. Então assim, conforme a gente vai pensando num processo de automatização, a gente sempre vê que tem um passo a passo. Por exemplo, vamos supor que você queira automatizar a sua horta. Você quer automatizar a sua horta. E o que você automatiza numa horta? Normalmente é irrigação, né? É água, né? É a água, né? É uma coisa bem comum. Beleza, então você quer automatizar quando você vai jogar água. E quanto também, né? E quanto, isso aí. Então, se você quiser automatizar, você poderia automatizar por tempo. Talvez, tipo, todo dia, tal hora, vai gotejar tantos ml. Isso aí você vai fazer um código como assim? Como é que seria essa instrução? Arduino, é tal hora? Se for essa hora, despeje água. Senão, não faça nada. É bem simples. Dá para entender? Dá. Eu que eu sabia, agora aprendi. É simples o negócio. É que eu achei, o leigo, como o Arduino não tem um relógio, não tem, né? Não tem. Não tem como marcar a hora, né? Então, na minha cabeça, você programaria uma hora, mas agora pensa, como é que vai programar a hora se não tem um relógio? E é engraçado, é até uma pergunta avançada, mas de certa forma, não sei se você já viu, porque a gente das antigas já viu muito computador aberto, né? Quem é das antigas, tem aquela bateriazinha dentro do computador. Para que serve aquilo? A gente chama aquela bateria para justamente controlar a hora do computador, que é o RTC. Não perder a hora, na verdade. Não perder a hora. Desligar o computador, zera tudo. E ele mantém aquela informação. A gente chama esse componente de Real Time Clock, que é relógio de tempo real, né?
que a gente comumente chama pela sigla de RTC. Então, geralmente, quando você vai fazer um projeto isso é uma curiosidade, a gente foge um pouco aqui, mas a gente tem esse tipo de módulo. Ah, mas como que eu vou saber disso? Você vai lá no tutorial, alguém vai te explicar que você vai usar isso. Aí vai lá, esse Real Time Clock, né, que é o RTC, ele vai ser o seu relógio. De certa forma, ele é o seu sensor, né? Porque ele é o sensor do tempo, que vai te falar o tempo, né? Então, toda hora o Arduino vai lá, pergunta para o Real Time Clock, né? Que horas são o Real Time Clock, né? O RTC. Aí o RTC fala, agora são 14 horas. Aí o Arduino, ainda não está na hora de molhar a planta, então não vou fazer nada. Mas você programa também quantas ele pergunta, né? Para ele ficar perguntando ao longo do tempo, né? Então, você pode programar isso, mas eu acho que o ciclo, né? Isso aí é até um assunto que eu acho que a gente pode fazer não vamos pensar muito nesse ciclo, não, falando sério. Porque ciclo de máquina é um assunto que pouca gente comenta, que eu gostaria de um dia falar sobre isso. Ciclo de máquina é complicado. Não entra nesse critério. Mas assim, o Arduino é uma coisa que é importante aqui a gente falar, é que o Arduino ele trabalha em ciclos. Então ele toda hora ele vai ler a instrução na receita de bolo que você faz. Você vai, acabou, você que tem um bolo, acabou, né? Mas no Arduino a gente costuma botar ele para ficar girando. Toda hora. Ele fez a informação, girou a instrução, ele vai voltar para o começo. Então, geralmente a gente faz esse trabalho, para ele o tempo todo estar olhando e validando se aquela hora Sabe o que eu lembrei agora? Dessa bateria aí, onde ela tem também? Nas fitas de videogame. Tem? Super Nintendo tem que ter. Porque tem fita que salva o seu jogo. Se você não tiver a bateria, você não salva. Desliga o videogame, né? Você tira a fita. É para manter a memória, né? Na fita. A ideia... Então, se você não... tá gravando o jogo? Quanto tá gravando? Tem que ter a bateriazinha lá. Nunca vi, não. Sério. A gente tem 2 meses de gravar. Fica para um vídeo agora. A gente abriu uma fita cassete dessa. Não, de videogame, pô. De cassete não, videogame. Coisa das antigas, né? Isso aí é coisa de velho, né? Tem 2 métodos para você... Se você nasceu depois de 2000, você está pensando, o que esse cara tá viajando aí falando, né? Tem 2 métodos, que tinha o password, tal fase, password, tá ligado? Você pegou fase tal. Tem 10 fases, por exemplo. Aí parou na fase 5, ligou o videogame. Password, isso aí. Aí você bota o password para fase 5. Aí tinha gente que matava, pegava atalho, né? Macetinho, né? Ou se não, tinha a bateriazinha. Então, assim, em suma, eu acho que deu para entender que o Arduino ele é um automatizador. E é um automatizador que foi feito para ser fácil de utilizar. Ah, mas fácil de utilizar é tipo Alexa que eu mando automatizar. Não é tão fácil assim, né? Vamos convenhar. Tem que meter mão na massa. Tem que botar um pouco ali, tem uma certa curva de aprendizado, você tem que se esforçar um pouco, né? Mas é legal. Mas com certeza é algo fácil, até porque se você pensar, como a gente falou, do início dele, foi de pessoas que não eram da área técnica que trabalhavam. E hoje, ele é adotado mesmo por engenheiros. Às vezes você quer ali fazer um projeto para mostrar um produto, que a gente chama de prototipar, você vai usar essa ferramenta. Você quer fazer uma solução pontual na sua casa, você vai usar essa ferramenta. Faculdade usa isso daí. Faculdade usa muito na engenharia para ensino de robótica. O robótica educacional também na sala de aula. Você vai ter também até produtos com Arduino, né? Então é bem comum. O Arduino está hoje presente em muitos lugares. E eu acho que o mais importante dessa brincadeira toda é entender que, tipo assim, esse universo Arduino não se limita mais a essas placas. Hoje a gente tem o ESP32, tem outras diversas placas que são compatíveis com esse universo. E, cara, é um mundo bem divertido, é um mundo bem legal, que traz uma possibilidade muito grande de coisas para fazer, né? Imaginação é o limite. E é isso, gente. Fica por aqui ao longo dos vídeos, a gente vai falar um pouquinho mais sobre como usar o Arduino, né, e os passos seguintes. Isso aí.